Alô, alô! De volta! Finalmente, uma semana aí de folga, né? Tiramos porque... Graças bom, mas eu tava com saudade de gravar. É porque você só grava, você não edita, daí fica é verdade. É verdade. Editar você tem problema, eu só gravo, né? É. Mas eu tô com saudade de gravar. Se bem que a gente tá 1 ano gravando quase, né? Toda semana. Nossa, quase 1 ano já? É mesmo? Eu não sei quando que a gente começou. A gente já Sério? tem 35 episódios? 8 episódios já. 38? 38. Não, não tô não. Esse é o 38º. Não é não. Errou. Você acha? Não é 38. Você acha? Bom, eu acho. Eu vou ver depois. Mas é aí. Eu acho que é 38. Vocês podem conferir aí. Mas 38 não é. Tá? 36 e 35. Bom, é o quinto 37, do videocast. Do videocast é o quinto. É o quinto do videocast. Show de bola. E, pô, eu tava com saudade de gravar. Tô com saudade de estar aqui. É uma delícia gravar. Esse é o ponto. Porque conversar é bom. É bom. Não é? E a gente tá numa época que ninguém conversa mais com ninguém. Então a gente tem essa desculpa pra conversar, né? É porque tá todo mundo meio sem assunto, né? Ninguém mais. Tá todo mundo vivendo as mesmas coisas aí há muito tempo, né? Começou agora, né? Tá voltando aos poucos, mas a gente não vai falar sobre isso. Não, a gente vai ser vamos censurado pelo YouTube. De outras coisas. A gente recebeu mensagem, né? De pessoas querendo saber sobre Borderline. Eu conversei com elas por WhatsApp e eu falei assim, tá bom, vamos colocar no programa. Então, galera, qualquer coisa, manda mensagem pro meu WhatsApp, que é aquele de sempre, eu vou colocar aí em cima. É muito legal. Tá? Isso, ou sabe? na descrição, se você estiver ouvindo só, tá na descrição. Se você não tiver no vídeo, vai estar no vídeo, tá bom? Manda mensagem pra mim no WhatsApp ou no Instagram. Se você colocar no áudio, e daí eu consigo colocar no programa, é mais fácil. Mas qualquer coisa, se escrever, eu consigo ler também, tá bom? Então fica tranquilo. E vamos participar, é legal, né? A gente tem um prazer de estar respondendo e estar vendo o pessoal participar também, né? É, exatamente. É legal. Eu adoro responder as perguntas. É legal, porque essa é a graça. A gente faz pras pessoas, exato. Né? Então vamos lá, Bom, uns 2 anos atrás eu passei por sessões em psicóloga que suspeitava que eu tivesse borderline. Eu não sabia muito bem o que era, mas comparando com todos os sintomas, alguns se encaixam perfeitamente. O problema que mais me incomoda é eu acabo não sabendo dizer se é síndrome, é o fato de eu não saber lidar com uma determinada emoção, de que de fato seja pequena e deixar ela tão intensa a ponto de prejudicar as pessoas ao meu redor. Né, essa questão da emoção do border, né? Que todo mundo acha que é o que é, né? Não é? Bom, eu vou esperar aí ela terminar aí pra... Além desse sintoma, eu acabo sempre esperando muito das pessoas e me decepcionando depois, o que acarreta na sensação de vazio e desconfiança. Isso não acontece o tempo todo, mas às vezes que aconteceram eu acabei ficando muito mal, a ponto de me prejudicar psicologicamente e fisicamente. Daí ela pede para explicar exatamente o que é a síndrome e como que ela pode ter mais controle em relação a essas situações, né? É difícil, né? É difícil, né? Porque é uma questão emocional tão grande, né? É uma questão de principalmente inteligência emocional que a gente adquire com a vida, né? De experiências. A questão da síndrome é mais forte, né? A síndrome é o mais fácil de explicar, né? O que é síndrome? Porque síndrome é algo que não tem causa. É isso que é, né? A diferença de doença e síndrome é fundamentalmente essa. A doença é que você tem uma causa. É isso mesmo? Mas você pega a síndrome de Down, a gente sabe o que é a causa. Olha só. Quando descreveram a síndrome de Down... não sabia. Daí o nome ficou. A trissomia do 21 foi descoberta 100 anos depois. Mas tem um outro dado. Até hoje, não se tem claro por que a trissomia gera toda a característica física, né? E gera toda a característica mental de todas as questões que acontecem. Então, quando se falou e ficou ali da síndrome de Down, a gente ainda não tem uma clareza. A gente sabe que há um cromossomo a mais. Sério? Sim, mas o que esse cromossomo efetivamente faz? Qual o tipo de produção proteica que ele tem, que gera todo o padrão fenotípico, quer dizer, toda a característica da síndrome de Down, a gente não conhece muito claro. É que é diferente de pneumonia. É uma doença. É diferente. Porque você sabe qual é a bactéria, por exemplo, né? Você sabe como funciona, o que gera, sabe como tratar. A diferença de síndrome e doença é essa. A doença, você tem uma fisiopatologia, você sabe a causa,
e sabe como se processa. A síndrome não, é um grupo de fenômenos, de sintomas que não tem uma causa clara, definida, né? Muitas das questões genéticas acabam recebendo o nome de síndrome, né? Sim, Como até porque... síndrome de Rett, sim, não é? É genético, né? síndrome de Turner. Turner. Totalmente, sim. Mas aí você vê, existe a questão sindrômica e tem alguns que já tem marcadores. Por exemplo, síndrome de Turner, é claro a questão do marcador, né, que é X0, ela falta um cromossomo X. Síndrome de Down, tem 3 cromossomos 21. Mas o que isso, né? Como é que se processa o fato de você ter, né, você vê aquele fenótipo todo, toda a característica clínica, e mesmo assim são diferentes. O mapa do genoma humano é muito complexo, né? Porque muito. cada coisinha faz muitas coisas. Né? Muito complexo e veja, a gente não é composto só de gene, né? Não, tem um ambiente que dá o start, o trigger. Exato, né? exato. Em muitos casos. É a grande questão, há uma influência do ambiente sabidamente em muitas patologias e seguramente naquela que a gente vai falar hoje, né? E tem um fator e algumas outras claramente genéticas, né? Você vê isso em um monte de patologias. Você pega a depressão. Tem umas depressões, a gente já falou tanto, né? A gente fez 3 episódios de depressão, mas o indivíduo, ele pode estar na melhor fase da vida. Tá feliz da vida, não tem problema nenhum. De repente o cara afunda, tá na cama, não tem vontade de sair. Né? De uma questão de... Exatamente. Né? Agora, como é que se processa, né? Essa soma ambiente, né? Indivíduo e a condição genética, né? A constituição genética que a gente tem ainda tem muito que estudar, né? Quantos mais dados a gente tiver, melhor vai ser para a gente entender a parte genética, né? Do genoma completo, né? Certamente, né? E sabe o que está acontecendo? Tem um monte de coisa nova, né? A gente descobre umas alterações assim que a gente nem sabe direito o que é. De onde veio, né? Exato. Outras que a gente descobre que as pessoas veem que, poxa, não muda muito. É mutável o gene. O gene muda com as gerações. É exatamente a evolução. A grande né? Vem questão disso, é a expressão dele, né? O dos quanto pequenos ambiente, cortes. Olha só, o quanto que o ambiente interfere na expressão do gene, né? Alguns genes são altamente... eles vão se manifestar independente do ambiente. Altura é assim. Cor do olho é assim. Né? Você pode querer o que for. Você vier numa família onde todo mundo tem olho escuro, a chance de você ter olho claro é muito baixa. Né? Agora, outras não tanto. Outras não tanto. Essa é a graça do estudo. Tá ali a magia. Até né? porque você pensa o seguinte, né? Se fosse tudo genético, bom, então chato, ia ser tudo destino, né? A gente ainda tem controle sobre a olha nossa só como vida. não é. De cara você já vê que não é. Porque se eu estudasse gêmeos idênticos, bom, a concordância eles seriam então 100% iguais o tempo nunca inteiro. A personalidade seria nunca é. Se você pegar autistas idênticos, gêmeos idênticos, né? Não há concordância de 100%. Varia de acordo com o estudo, mas isso varia de 30% até 70%, no máximo ali, a quase 90%, dependendo do estudo. Mas nunca é 100%. Então não é só genético. Desde muito criancinha, né? Claro, você vê a diferença nos bebezinhos, né? De questão de que chora menos. Mas tem um componente genético muito forte. Muito forte. Muito forte. Agora, talvez não seja único também, né? São as famosas expressões que são poligênicas, né? Não é só um gene, né? A gente nunca pode ser escravo da biologia, né? A gente tem acima disso, ainda mais agora com essas tecnologias, a gente pode dar uma fugida dessa questão. Não, eu acho que deve. Eu gosto da psiquiatria porque a gente consegue trabalhar com o indivíduo. Eu acho que a gente ainda, apesar não, tá? A importância da medicina é muito grande e eu sou médico assim até raiz do meu cabelo. Não é apesar da medicina. Com toda a ajuda da medicina a gente tem um entendimento, mas certamente a gente tem que olhar o tempo inteiro para o indivíduo, né? Às vezes isso se perde. Né? Mas a questão do border em específico, como funciona? É difícil responder para ela, porque olha só, ela diz assim, bom, às vezes eu vivo isso. Poxa, ela pode ver isso. Será que o diagnóstico é certo? A questão do vai e vem. Né? É muito difícil dizer. Agora, se tá certo, né? Tem formas de se lidar.
né? E começa a gente já discutiu, mas por tomar consciência que aqueles são problemas que você pode encontrar uma solução. Talvez você, se você não controla, você explode. Talvez tentar, através de métodos farmacológicos, e ter um controle também sobre isso. De você tentar por métodos cognitivistas, você parar, respirar, ter autocontrole, inibir resposta. Inibir. Aquilo lá está acontecendo, você responde sempre daquele jeito. Mudar o padrão de comportamento. Mas é difícil. Para isso você tem que tomar consciência. Falar, né? É óbvio. Mas você tem difícil. que tomar consciência. E mesmo tomando consciência, às vezes não é muito fácil não mudar. É perfeito. Aliás, sempre é difícil mudar. Mesmo assim. Aliás, mudar, de quantas vezes a gente não discutiu isso? Coisas simples mudar não é toda difícil hora. Mudar. Coisas emocionais é muito complexo. A parte das pessoas muda muito pouco. E a gente tem algumas chances de mudar na vida, e a gente tem umas janelas de oportunidades. Se você não mudar, você vai ficar anos depois para tentar mudar de novo, vivendo a mesma coisa. É a chance da colega que mandou, né? A questão. Poxa, se ela está tendo consciência disso, se ela percebe que prejudica, se ela percebe que ela não controla, então ela precisa ter ajuda. O exterior é importante, né? Ter essa consultoria externa da terapia, do médico, eu acho que tudo começa primordial, pelo diagnóstico, não é? Né? Exatamente. Ela tem que ter diagnóstico porque no caso claro. dela, ela parece que ela não sabe o diagnóstico. Exato. Essa é a questão, essa é a dúvida. Olha só. E não vai ser a gente que vai descobrir isso. Exato. É impossível a gente saber isso pelo WhatsApp, razão, né? Porque assim, ela realmente precisa ou de outra opinião ou de... Outra opinião. Não, mas olha só, eu vou te falar uma coisa muito interessante disso, tá? Não, você tem total razão. Quando eu vejo o relato dela, eu pensei a mesma coisa, porque não parece ser tão intenso como é no borderline, no indivíduo. O borderline, ele tem esse acentuamento das crises emocionais que ferem a alma lá no fundo. Todo mundo elas tem são isso. Intensas, são frequentes, né? Todo mundo tem isso num término de namoro, quando morre um parente, motivo, mas né? A gente tem... Você tem motivo. Tem a questão ambiental por trás. Aí Se a pessoa o tempo todo sofre disso, que daí que é o mal da síndrome, né? Como qualquer transtorno. Não tem transtorno na minha cabeça, né? Tem gente que discute isso. Doença ou transtorno médico sem impacto. Eu não consigo ver nada que você possa ter que não tem impacto, que você possa ainda dar diagnóstico de algum problema médico. O impacto, geralmente, para o indivíduo borderline, o que ela está vivendo, geralmente é social, é familiar, é sobre a subjetividade dele, sobre a autoestima. Agora, se ela está tomando consciência, acontece episodicamente, ela fala, se é episódico, bom, menos mal, né? Então, talvez seja mais fácil dela conseguir lidar. E como minimizar nesses episódios porque, a questão emocional? Eu às vezes, eu acho, assim, a gente que... às vezes eu entro para ver as pessoas, que da onde são as pessoas, né? E a gente... É muito legal isso, porque a gente acaba... tem pessoas que estão seguindo a gente do país todo, assim, do Rio Grande do Sul. Do mundo todo. Isso tem gente de outros países também, né? Mas assim, olha só, eu penso muito o que eu posso ser, a gente pode ser efetivo, né? Porque o que eu posso dizer para ela que possa ajudar? A gente discutir o diagnóstico, se ela é borderline, se ela não é, não. Ela tem que buscar ajuda em alguém que ela confie. Grande parte do nosso... O nosso parte é informativo para levar para o médico, isso, né? Para saber, para ter a consciência de que é possível ser encaminhado para o médico, que é tratável, né? Ter essa esperança. Vezes, né? Eu não falei aqui, eu sou socrático, no sentido assim de que eu acho que informação é essencial. Eu acho que todo mundo que tem informação de qualidade pode ter a chance de fazer uma mudança. Não é todo mundo que vai fazer, mas você tem uma consciência maior, poxa, é um primeiro grande passo. A gente pode maximizar essa chance da pessoa ir atrás, né? Com certeza. Se isso a incomoda, se ela está tendo esses episódios que ela não controla e aquilo gera repercussão, poxa, ela deve buscar ajuda. Porque os diagnósticos podem ser inúmeros. Ela pode ter transtorno de personalidade intermitente explosiva, ela pode ser borderline, ela pode estar deprimida, ela pode ser bipolar e explodir, a gente vai falar de bipolar. Ela pode ter problemas pontuais de ordem de família. É muito difícil pegar o relato. Ela pode ser 100% sadia e ela pode ser passando sadia, nesse momento que mandou a mensagem, exato. Está passando por uma coisa ruim. Você sabe uma coisa aqui que eu quero falar disso, eu acho muito relevante.
a gente é treinado o tempo inteiro para fazer diagnóstico. É aquela coisa inteiro. De tipo, quem tem um martelo acha que tudo é prego. Exato. Né? Exato. O pessoal te procura, parece que eu não tenho, eu já fugi disso, acho que estou ficando velho. Tá ficando mais esperto. Ou mais experimentado. Principalmente se você é jovem, o paciente te procura, tem que dar um diagnóstico. Eu não tenho. Eu tenho que acolher, eu tenho que. Essa é outra coisa nossa do podcast, né? É a discussão médica por trás, a discussão do que realmente acontece nos bastidores da medicina, né? E o que é de qualidade, o que não é. A gente fala, mas não adianta. Você vai no psiquiatra, o cara te atende em 5 minutos, pode ser bom? Não tem como. Não pode ser bom. Mas nem dermatologista, desculpa os dermatologistas, mas não pode ser bom. Porque requer vínculo, requer proximidade, requer ouvir, né? Eu penso assim, olha que interessante, eu acho que a última coisa que eu vou falar desse relato dela, ela diz assim, eu não sei direito o que é isso, eu saí de lá, eu não sei direito o que é isso. Pô, ela devia saber, né? A colega que acompanhou devia ter deixado muito claro o que é. A ponto dela ir atrás de nós na internet. Exato. Né? Por que a pessoa poderia ter falado isso muito mais claramente para ela ao vivo? Claro. Né? E outra, comunicação. Veja, eu não sei se é isso, tá? Eu tô aqui loucurando de coisas que a gente, usando o exemplo dela, que sirva para outras pessoas. Ela tem que ter acesso. Né? Poder pegar o telefone, ligar lá e falar, olha, eu estou na dúvida disso. Né? Isso está se perdendo muito dentro da medicina como um todo. Tato. E é muito ruim. A gente teve aquela discussão sobre educacional de tecnologia, né? E Sim. Eu estou lendo um livro sobre criatividade. Sim. Né? Você lê de tudo, né? Isso eu gosto. Então, sim. E, assim, a questão da criatividade, ter as coisas, tipo, por exemplo, se você for escrever uma música, ter um instrumento na mão é muito diferente do que digitar uma partitura, ou, por exemplo, até escrever uma poesia, rabiscar, passar na mão, ter um negócio vivo na questão de construção ali, de uma coisa na matéria, né? É muito mais forte. Então, por exemplo, você pega a medicina, essa coisa do tato. Você lembra o Dr. César, que a gente ia falar dele, que ele infelizmente faleceu. Dr. César Cavaleiro, hoje foi um pediatra aqui da cidade de Campinas fenomenal. Eu fiquei muito triste do falecimento dele. É um médico daqueles assim, que você... todas as letras. Mas o estilo de atendimento dele era muito táctil, claro. Entendeu? Ele realmente ia atrás, sentia... no ouvido, sentia... É aquela coisa do médico um pouco mais passado, próximo, né? Que não tinha tanta tecnologia e tinha que ter o tato, que sabia, decorava o jeito do estilo do batimento vindo pelo... assim. Não é? E daí ele percebia sutilezas. Exato. Mas, por exemplo, essas sutilezas a gente aprende com o tempo, realmente. Eu percebo, agora que eu tô trabalhando com áudio, eu percebo cada sutilezinha no áudio, vai ganhando experiência. Que eu nunca tinha imaginado que existia. Você vai ganhando experiência. Mas sabe o que eu acho muito interessante a medicina? Sem saudosismo, sem nada disso, porque a medicina evolui tecnologicamente incrivelmente, mas ainda o melhor remédio é o médico. É a capacidade sua de criar um vínculo. Eu tinha um professor meu que dizia assim, o objetivo da primeira consulta é a segunda consulta. Quer dizer assim, fazer vínculo. Você se sentir à vontade, você poder falar suas coisas, eu poder examinar, eu poder explicar. O papel mitológico, né? Do curandeiro da tribo, não é? Que você pode ir atrás, e mesmo que nas tribos com tanta que a gente não tinha tanta tecnologia, entre aspas, tinha toda esse tato que era muito mais real, muito mais pessoal. E até por causa disso, a gente pode falar que pode ser placebo ou qualquer coisa assim, que não sei, mas... já curava. Era um curandeiro, realmente, né? Velhinhos, sábios. É óbvio. Já a gente falando de médico, tive tantos médicos na minha vida, mas eu tinha o Dr. Benedito, da cidade de Sorocaba, que todos os filhos são médicos. Bom, seu padrinho, né? O Benedito. Né? O filho dele. O filho dele. Eu chegava lá com a malinha, ia na minha casa. Eu com cachumba, outro com sarampo, né? Isso faz muitos anos, viu? Mas tinha. Hoje a vacina resolveu tudo, mas
Ele sentava, tomava um café, conversava com meu pai. Isso não existe mais, acabou. Isso não existe mais na medicina. O aluno entra no primeiro ano, até ele chegar no sexto ano, ele já perdeu tudo isso. Porque quando ele entra no primeiro ano, ele quer isso, né? O ideal médico do cuidar. Se você não tratar, é o juramento. Se você não conseguir curar, que você alivie. Como é que você pode aliviar se você não tá perto? Essa se você visão, não compreende, né? Essa visão exata de somos pecinhas, né? Dá uma distorcida nisso, totalmente, né? Científica. Mas o problema tá assim, é muita gente, tá tudo muito rápido. Tá tudo muito rápido. Porque tá tudo meio por isso que eu né? falei da questão do nosso debate da teleeducação e a telemedicina tem o mesmo problema, que perde o tato. Essa questão, o tato que precisa na criatividade e precisa para realmente entender. Ter uma conversa cara a cara é completamente diferente de ter uma conversa muito interessante. por telefone, claro, ou por WhatsApp. Hoje não existe mais. Você vai no médico, é muito interessante. A gente aprendia a clínica, a gente percutia. Eu via diferenças do som à medida que eu vou percutindo aqui, até chegar no fígado, que é maciço, no baço, no estômago, que é mais airado. Você percebe pelo som. Você percute o pulmão, você vê que ali pode estar havendo um condensamento. Você ausculta, você palpa, né? Você... Teoricamente, na clínica, 80% de tudo é... Compreensão é sentir, né? Você diagnostica sem exame nenhum. Agora, não tem mais. Você vai no cardiologista, o indivíduo ele pede eletrocardiograma antes de te ver. Você vai no ortopedista, ele já tem o raio-x antes de te ver. Você vai no neurologista, ele já pediu uma tomografia antes. Já está pronto o diagnóstico antes de te ver. Ele só vai pensar em como te falar. Ele já pediu o exame antes. Está escrito no papel, não tem no exame, nenhuma, o que precisa. Né? Eu não sei, mas é tudo decorrente das mudanças. Quando você vê agora com essa questão toda aí, um monte de atendimento, ideias de atendimento remoto. Pessoas criando clínicas onde você vai poder fazer de forma remota, né? É difícil, principalmente quando você vê a tecnologia. Você assistiu o Dilema Social? Aquele é assustador. Por isso que eu tirei tanta gente do meu Instagram depois que eu O Dilema Social é assustador. Todo mundo tem que ver. Assistam. A gente falou disso. Social Dilema. Tá no Netflix, o documentário do próprio Netflix. A hora original. que acaba, as pessoas que produziram toda essa tecnologia dizem assim: meu filho não fica na TV, meu filho não entra no Google. Eles criaram uma armadilha perfeita para você manter em qualquer plataforma. A gente falou disso no quarto podcast nosso há um ano atrás, dizendo assim: as gemas. Lembra da história das gemas do Clash Royale? As crianças, realmente é preocupante, pô. É uma lavagem cerebral. Né? Até o horário de abrir baú de 8 em 8 horas no jogo é feito pra você. Ó, quando que ele vai relembrar? Daqui a 8 horas. Claro. É uma questão Skinner de. Porque dar é básico. Onde é que eles dá o docinho pro cachorro, cara, bem na hora certa, quando ele fez uma coisa boa, que seria começar a jogar o jogo de novo. Eu não entendo nada disso. Você entende muito mais do que eu. Você trabalha com isso, mas assim, onde que os caras ganham dinheiro? Na gema. No caso do Clash Royale é na gema. É na gente, né? A gente, né? É o dinheiro. Não, essa coisa nova do videogame é diferente. Por exemplo, o Fortnite, ele é de graça. Só que você pode comprar skin, que é a roupinha dentro do jogo. Mas não é só isso, e eles ficam milionários. Você altera a forma de pensar aos poucos. Você vai introduzindo padrões de pensamento. A gente não controla mais nada disso. A gente tá perdendo tudo isso. Ninguém fala disso. Isso é assustador para mim. Talvez é a coisa mais assustadora desse período todo, é isso. Eu vejo isso. A molecada começa a jogar cada vez mais cedo e eles não têm crítica nenhuma. Eles querem ficar ali 8, 10, 12 horas. Alguém tem responsabilidade nisso? A questão é que eles também aprendem habilidades que eles vão utilizar no futuro através digitalmente, porque o futuro também vai ser mais digital. Sim, então, eu não sou contrário. E você pega tipo uma criança, sabe muito mais da internet e da tecnologia. Mas eu acho que tem que haver alguma forma de regulamentar. Também cresci nisso. Alguma forma de regulamentar.
O tempo utilizado. Né? Não, as pessoas que estão... Você está falando do governo nas pessoas não, ou não, as pessoas se autorregularem? Não, isso certamente, mas eu digo assim... De ter o tempo certo. As pessoas que produzem isso. Ah, sim. Eles são responsáveis. É como se fosse o jogo de azar. Eles têm a responsabilidade de não viciar as pessoas em jogo de azar. Eles estão criando um monte de criança que está ficando dependente de game. É muito pior. Eu preferia ter cassino liberado do que ter uma coisa dessas, de Clash Royale, que é tão forte quanto. E tem um cassino dentro da sua casa, que você não consegue soltar. Você pode ter... Se você pegar seu celular hoje, você entrar no negócio, você pode jogar poker, você pode jogar dentro de um... Você tem jogo de tudo. Agora, eles alteram totalmente a forma da criança pensar. Eu nem pensava tanto assim. Hoje, cada vez mais, eu sou radicalmente contra a game, a televisão, tudo que é eletrônico para crianças muito pequenas. O pai tem que estar brincando, tem que estar jogando bola, tem que estar saindo, tem que estar fazendo coisas que são naturais. A capacidade de memória e de foco fica completamente deturbada por causa desse tipo de tecnologia. Totalmente. Você não precisa ir muito longe, tá? Você pode provar isso de N Fora formas. E falam que zoam a dopamina também. Não, de tanto tem N formas, mas dessa hiper sem nenhuma ativação de desejos o tempo todo, né? Sem nenhuma tecnologia, sem nenhum tipo de exame, sem nada. Olha o dilema do pai. A criança joga o dia inteiro, mas ele tem que fazer a lição. Ele não quer fazer a lição. Aí, olha, que horas que ele deve fazer a lição? Bom, se ele faz tarde, ele não faz. Ele faz mal porque ele quer jogar. E ele vai até o último minuto para jogar. Se ele vai fazer antes, então fazer antes é muito bom. Não, ele não faz antes. Por quê? Ele faz nas coxas, como se diria, né? Por quê? Porque ele quer jogar. Com certeza, é isso. Essa é a questão, essa é a justificativa. Básico. Mas assim, o videogame é muito mais interessante do que a lição de casa. Essa é a questão. Qual vai ser a sua vontade de fazer um negócio desse se uma coisa é feita através de uma engenharia social de marketing para você ficar viciado. Exato, e que daí envolve você vai para a lição. Dinheiro. Antigamente a lição já era difícil, já era chata de ficar focado como criança, porque você não tem o cérebro formado para você ficar lá parado. Mas imagina nessa situação onde o seu cérebro está hiperestimulado por vídeos de YouTube, por Instagram, pelo TikTok. Você já usou o TikTok? O TikTok é psicodélico, assim. E a quantidade de gente seguindo. E não, é um estímulo de todas as áreas do cérebro o tempo todo, de dopamina, de eu preciso dar o like para receber o like. Mas isso, olha, eu já acho um problema. Mas para mim tem um problema mais grave ainda. Que assim, claramente a indústria que está lidando com isso sabe o que está fazendo e tem interesse em manter a criança presa naquilo lá, por questões que são fundamentalmente econômicas. São as indústrias milionárias atualmente. Claro, você vê as maiores, são as indústrias de dados. A forma da criança pensar aos poucos. Antigamente a gente pensava em desenvolvimento, que é totalmente diferente. Que foi proibido, hein? Lembra a gente tem medo de dar álcool pra criança, imagina zoar todo o sistema de dopamina desde criança. A criança acorda de manhã, ela quer ficar jogando videogame, ela vai dormir, ela quer ficar jogando videogame, ela sonha. Agora que a pandemia tá todo mundo. Antigamente os indivíduos, isso... Eu posso estar enganado, tá? Mas era proibido. Aquela história de mensagens subliminares. Que você mostrava imagens no filme de Coca-Cola, por exemplo, todo mundo saía bebendo Coca-Cola. Imagina o que os caras não estão fazendo. Com computadores, com conhecimento absurdo. Total. Hoje eu vi um programa, o indivíduo do MIT, que é desde a década de 60 ele tá lá. Ele mostrou um aparelhinho na mão dele, que era um computador lá do MIT, não era esses Raspberry, sabe? Era um computador, ele fala, esse computador meu aqui, ó, ele processa mais rápido do que
o computador, aqueles imensidões na década de 60, que era usado no MIT. Que a gente usou para mandar o homem para a Lua. Exato! A capacidade de computação de um celular normal, o smartphone, é maior do que a capacidade de computação da NASA da época que a gente foi para a Lua. O indivíduo deu o dado, né? Está se aumentando a capacidade de produção. É Chegou exponencial. A 400 bilhões de Lady vezes a mais. Stewart, Ele acho diz. que é a capacidade exponencial de aumentar E me assusta muito. o nível de processamento. Eu acho que eu fiquei muito... De tudo que eu vi a semana, eu tô... O mais assustou foi o Social Dilemma. Muito, eu também, muito, me assustou bastante. Muito. E o mais de tudo é no final... O indivíduo CEO, ele era CEO do Pink Interest, né? Que era aquela Pinterest. Bom, é isso. Bom, a questão é... o indivíduo chega e fala assim, não, meus filhos não podem usar. O cara do Google, meus filhos não podem mexer. Eu não deixo. É como uma indústria de cigarro fala assim, meu filho não vai É fumar. óbvio. Isso aí lembra Escobar, que falava pro filho, falava assim, você não pode nem sonhar em tocar nisso aqui. Não, a gente não fica viciado Exato, no nosso próprio produto. A gente vende, mas a gente não usa. Exatamente. Porque o cara tem plena consciência daquilo. Eles sabem o que eles estão fazendo. Vê o game de hoje, o game que era antes. Existe final hoje? Que game que você vê que tem final? Não, tem sim. Pouquíssimos. Não é. Tem jogos e jogos. Sei que tem tantos gêneros que são diferentes. Bem, é verdade. Não, e você pega os jogos arcade antigamente, o Pac-Man não tem final, Tetris não tem final. Mas eram pouquíssimos, né? Não eram pouquíssimos, sempre foi assim. Né? Sempre teve a questão de jogar cada vez mais, porque começou, olha, o jogo começou em arcade, que você tinha que pagar para continuar jogando. Então desde o começo tinha o incentivo de manter a pessoa lá dentro. Não, mas olha só, tá dentro da indústria do game desde o começo. Desde o começo. Eu vi o japonês, eu não vou se lembrar o nome dele, depois é até interessante, que fez o Space Invaders, aquela máquina que você só vai atirando, sabe? Clássico. Aquilo lá virou uma febre no Japão, assim que surgiu. Ele desenhava um a mão para fazer os... É um documentário da Netflix também, né? É um documentário da Netflix. A mão. Aquilo já tomou conta do Japão. Todo mundo queria aquilo lá. O Atari pegou aquilo e colocou no cartucho dentro de casa e começou a vender dentro da casa. A partir desde então, eles estão criando métodos e métodos. Porque como eles ganham dinheiro? Não é mais com game. Mantendo você lá, essa aqui. Claro, mantendo e vendendo sua informação e pro outro, divulgando propaganda. A questão depende. O game mobile de celular é mais assim, mas os games de computador, de PlayStation, Xbox não são tanto assim. Não são tanto. Depende da estratégia de venda do jogo, mas que verdade. Existe esse tipo de jogo completamente existe. E existe uma tendência frenética de tentar fazer a criança se manter lá. Se manter lá. Isso sim. Eu não vejo esse movimento para a criança estar na rua brincar. Eu não vejo esse movimento para a criança estar jogando bola. O game... Depende. Eu não sou tão contra o esporte. Não, eu não sou contra as habilidades que você aprende. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque... De resposta a estímulo, principalmente. Eu falo claramente de dependência. Para mim... eu tô ficando assustado com as coisas que eu tô vendo. Nos nossos primeiros podcasts foi sobre isso. A gente falou, mas olha lá mas atrás, a gente aprendeu tanto depois disso, né? Exato, quase um ano. Ali eu ainda tinha menos, eu tava menos preocupado. Em um ano, a quantidade de problema que eu vi. O Social Dilemma aumentou a minha preocupação em 300%. Você chegou aqui hoje, né, você falou assim, não, tô tirando um monte de gente do meu Instagram. Sobrou 300 pessoas no meu Instagram. Só. Aliás, eu tentar viver, tentar mexer com o corpo, com o físico. Bom, mas não é isso. A gente veio falar disso, então vamos mudar o programa. Não, vamos falar então. Eu sou o Lucas, estou aqui com o César. Isso aí, eu sou o César. Nós somos a gente e a mente. Beleza, vamos falar então a gente vai falar sobre de outra coisa incrível. Síndrome dissociativa? Transtorno dissociativo. Transtornos dissociativos, né? Difícil. Legal.
ela é muito legal. Interessante, E legal um para quem pra estuda, psiquiatria. é triste para quem sofre, né? Não, não, certamente. Porque gera sofrimento, é um transtorno, né? Como sempre, né? Como tudo que a gente fala Transtorno, aqui. literalmente. Não, a gente não fala nada tranquilo aqui, né? A gente só fala de questões que são importantes. Saúde mental é determinante para a população. Transtorno dissociativo na realidade não é uma única coisa, né? O que você pensa de dissociar? Pensa aí, o que você pensa do que é dissociar? Dissociar professor universitário dentro de você perguntando pra classar. Exato, velho. Mas o que é? Porque é difícil pra eu imaginar assim. Porque não é uma doença só. Não, ela não se manifesta de um monte de jeitos diferentes. Só é um verbo, né? Dissociar, né? Que vem é o contrário de associar na minha cabeça, eu acho. Então tem algo que tá ligado que não tá mais ligado. Não tá mais ligado. Então dividiu ali. O quê? O que? A personalidade, a consciência, tudo, né? Memória. Tudo desconecta. Dividiu ao meio. A sua identidade ou em outro pedaço, pessoal desconecta. Seu estado de consciência desconecta. A sua percepção da realidade desconecta. Você simplesmente rompe com as funções onde a sua percepção de estado de consciência sua com o meio sumiu. Você sabe um termo que o indivíduo falava assim, bem leigo em pronto-socorro, tá traumatizado, é um trauma, ele não tá falando nada com ninguém, ele não fala nada sempre com nada. Sempre foi assim, né? Desde os tempos de guerra, as pessoas sabem, tem aquela síndrome que a pessoa voltou da guerra e tá meio esquisita. Isso vem mas já foi dividido, lá, né? Muito comum diagnóstico diferencial com estresse pós-traumático. Os traumas estão sempre muito ligados a isso, né? Não é uma pessoa normal que tá andando na rua e... 90% das pessoas que tiveram um transtorno dissociativo têm história de negligência, de abuso, de violência ou situações traumáticas na infância. É altíssima a associação com trauma, seja crônico, seja agudo, né? Que qualquer um de nós pode viver uma coisa tão forte, né? Emocionalmente, que pensa o seguinte... transforma você em uma Não, você se defende. Na realidade, a dissociação tem N teorias. Está se buscando associar o entendimento da neurobiologia... Na minha cabeça leiga, é um mecanismo de defesa de se proteger de uma coisa tão traumática que você decide virar outra pessoa. Não é só isso. Você pode virar outra pessoa... Por exemplo. Você pode sair pelado, confuso, andando por aí. Você pode sair andando sem memória de nada. Você pode perder a visão. Isso é tão estranho. Isso é tão estranho. Você pode, aí é um quadro conversivo, mas paralisar um braço. Mas é só visão ou tipo não, pode a audição? Fônico. Pode você ser pode parar isso. de falar, ficar fônico. Não consigo mais falar. Não, isso Eu tem. lembro uma história muito... Mas trauma, clássica. tem muito trauma que é assim, ele nunca mais falou depois do trauma. É dissociativo. Não tem muitas histórias assim. Mas é dissociativo. Imagina você vive uma coisa tão grave, você se depara com uma coisa que é um horror, que a sua estrutura mental, para você não enlouquecer, que é a psicose verdadeira que a gente vai discutir, se esse ego, se eu romper. Teve um trauma Lovecraftiano, que você viu o Cthulhu e de defesa. não consegue entender o que aconteceu, que o seu cérebro quebra, né? Quebra. Você não sabe mais quem é. Você não sabe direito você não sabe onde está. Aquele filme fragmentado, né? É fragmentado, é de múltiplas personalidades, que é uma das coisas que pode acontecer pelo DSM-5, pela dissociação. que é ter uma dificuldade na sua identidade. Você não sabe quem é. Ou você descobrir que você tem uma outra personalidade. Você começa a se portar como uma outra pessoa. Né? Eu vi que a primeira hoje pessoa... eles juntaram isso. Né? A primeira pessoa a ter essa síndrome de múltipla personalidade foi em 1800 e pouco, que foi uma mulher. Não sei, olha aí. Eu vi na curiosidade na internet, pode ser completamente mentira, talvez. Mas ela tinha 3 personalidades, uma sabia das outras, mas outras 2 não sabia das outras. Olha, é estranho isso. Tem uma que sabe das outras. Mas olha só, geralmente assim Geralmente uma delas, elas são apagadas, a outra não sabe. Tem um papel disso de defesa pro indivíduo. Sei. Aquilo serve para reduzir, de alguma forma, a carga
de pressão, de angústia, de estresse, de sofrimento, chame o que quiser. Você imagina você internamente se começar a ficar tão... Eu senti isso 2 vezes na minha vida. As mortes dos meus pais. É o horror. Imagina a sensação de horror dentro de você. É a emoção da pura... Agora imagina um adolescente que ele não trevas. perdeu. Ele não perdeu só o pai. Eu perdi, mas minha mãe estava doente. Eu tive um tempão, eu sabia que ia acontecer. Também. Agora imagina qualquer um, hein? Pode ser criança, adulto, o que for. Você tá no carro. Falando que acho que o trauma Né? de perder os pais de criança Mas talvez. talvez com a sua Não família sei. inteira. A gente tá saindo aqui, Compreensão. você sofre um acidente, morreu. Seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu avô. Só sobrou você. É um nível que Se você eu tô- não consegue compreender na sua cabeça. Você, não- essa estrutura. A sua história de quem você é, o seu ego quebra. Sabe o ego da Exato. psicologia, de quem eu sou. Não, Quebrou olha que dentro. interessante. Não, aí é uma questão teórica. Olha que interessante. Você sabe a palavra esquizofrenia, que é a psicose mais tal, quer dizer cisão do ego. É quando o ego se rompe. A dissociação é um mecanismo de defesa para evitar que o ego se rompa. Ele se protege. Sei. Você tem outros. É quando você perde o braço, de repente passa uma serra elétrica vum, e você não sente a dor. É como se é o corpo protegendo a protege. sua dor tão grande que ele desligou a parte da dor. É possível. E você sente só depois. Deve haver outras justificativas, mas É sim, mais ou possível. menos isso, é um Agora, mecanismo de pensa defesa do momento. Olha só, a mulher... Do trauma. de repente, a mulher, o marido descobre que está sendo traído, ele entra dentro da casa, abre o armário, tá lá o amante ou a amante. Que clichê. Olha só, é um clichê. Aí ele para de ver. Não tô vendo nada. Entendi. Não enxergo. Cortou a visão que veio, que é Protegeu. o sentido que veio se toda a ele dor, visse né? aquilo, toda a dor. O cérebro viu, toda a dor veio desse sentido. Vamos cortar esse Cortou o sentido por um sentido, tempo protegeu. pra gente... É um tipo, né, de que tá... Se fundamentalmente tem 3 questões, né? A perda da identidade, questões ligadas à identidade, ou questões ligadas às sensações, tipo essa, ficar afônico, perder a maurose, que é perder a visão de forma psicogênica, ou memória, amnésia. Eu não lembro. Cara, é interessantíssimo, né? Muito. Tipo as vítimas de abdução. Precisa passar por uma... Não, mas aí você já extrapola. Por isso que eu gosto Não de falar sei. com você, porque você já vai Não longe, sei, né? não tô Não, falando não sei. que... Mas é que Mas olha acontece, só. acontece. Claro, mas para a psiquiatria, se acontece isso, a psiquiatria vai dizer que sim. Isso aí nada mais é do que uma dissociação. Da proteção do Dissociou. mecanismo de defesa, que é uma coisa tão absurda que aconteceu, Outra. como a perda da família completa, que Seu- é melhor você O cara não se sabe segurar. quem é, ele não sabe onde você tá. Não sei. Não sei. Quem você é? Não sei. Isso acontece com muitas pessoas mais velhas, não acontece? Mais velhas, mais novas, depende do trauma. Geralmente tem um evento traumático, Você ou pega crônico, né? Ou É. crônico, ou muito anterior aí da infância, ou agudo, muito grave, né? E aí qualquer um de nós pode viver isso. Né? Eu não posso supor, o exemplo que eu dei, imaginar uma cena dessa. Tá? Você, meus filhos, todo A gente mundo. tem uma Você proteção imaginou? desde já. Não, até imaginar isso é difícil. Eu já acredito Não que tem nunca como vai imaginar. acontecer. Exato. Então a gente já Mas tem olha essa que interessante. defesa, entendeu? Que a gente não consegue Olha só. nem imaginar. Porque a dissociação, olha só que interessante, ela é uma defesa. Você tem outras. Você pode negar. A negação é uma defesa. É tipo uma mini Sim. dissociação, né? Mas você pode negar. Não A deixei. negação. Uma coisa que geralmente é bem mais fácil. Roubaram meu carro. Não parei meu carro aqui. Não tá aqui. Eu vou procurar pra lá. Você sabe que tá lá. Não, Sei. eu não parei. Vou roubar o seu carro. Não, eu nego. Eu posso projetar no outro. Isso acontece bastante. Pô, o problema é seu. Você é que é mal educado, você que é grosseiro, você que é irritado. Isso acontece ridiculamente. Ó, o cara tá bastante. falando dele mesmo, ele tá projetando tudo no outro. Ele pode sublimar. Pessoas que sublimam aí sexualidade, sublimam impulsos. Como assim sublimar? Sublimar é você ir além, você superar todo o padrão da neurose da gente. Mas como assim sublimar a Você sexualidade? vence qualquer situação de medo. Eu acho que situações de sublimar... Eu vou pegar um exemplo muito claro. Teoricamente, os padres, né? Olha a gente entrando numa fria, mas os padres, eles sublimam a sexualidade deles. Entendi. O que eles fazem? É instintivo.
teve uma cisão, né? Teoricamente, teve uma cisão na personalidade. Sim. E ela acaba manifestando de outro lado, né? Aquela coisa do Jung, que você tem que se juntar à sombra, né? Para você ser distintas, mas Não, sim. Essa porque a cura disso, no caso, é juntar todas, né? Numa coisa só, na minha cabeça. Não, sem dúvida. A dissociação, a cura é a associação. Sabe, né? O flow? Sabe o flow? O flow pra mim é um quê de sublimação. Você suplanta todo o medo, toda a neurose, toda a neurose tudo aquilo, acabou, né? E você você faz assim, sem nem pensar. Exato. Tranquilidade e Ou você controle. pega algo que você tem que lidar, que é instintivo, eu dei o exemplo do padre, e transforma em algo bom, pô. Ele pode ser um indivíduo que faz coisas incríveis, né? A partir da capacidade dele sublimar. Ele sublima a sexualidade porque ele diz que todos são o rebanho, não é isso? Todos são filhos dele de alguma forma. Mas ele tem que lidar, a sexualidade é instintiva. A questão psicológica, eles falam que ele tá negando tanto a própria sexualidade que ela se expõe de um jeito totalmente negativo, né? Pode ser, a questão daqueles escândalos, tantos problemas, exato, né? De pedofilia, veja, etc. Mas é um exemplo, mas a gente não tem problema em discutir essas coisas, mas assim, é como exemplo. Como você pode sublimar num determinado momento da vida e ter uma atitude que supere todas as suas capacidades, né, neuróticas. É um mecanismo de defesa melhor. Você pode dissociar. É um mecanismo de defesa péssimo. Péssimo. Geralmente pessoas que... Você vai ver isso em pessoas com geralmente, tá? Não são todos. Qualquer um de nós pode viver. Dependendo da intensidade do trauma, mas certamente a pessoa que sofreu violência sempre vivenciou situações muito difíceis. Questão de criança que não tem, né? Não tem ou está vivendo coisas numa pressão muito grande. É muito difícil julgar. Eu não sei, no meu dia a dia eu vejo isso, eu vejo o sofrimento das pessoas. Tem pessoas que sofrem. Eu tenho pacientes que olham. A maioria como? Não, eu digo assim, questões muito viver concretas, sofrimento muito concretas, olha, sem qualquer psicologia, sem nenhuma filosofia, nada, coisas budista. Muito concretas. Você fala, você para, você fica olhando, como pode alguém passar por tanta coisa na vida de forma tão repetida, né? Nesse lado. A gente é forte, a gente é privilegiado, né? Não, a gente, humanidade, eu tô falando, a gente, vírgula, humanidade. Não sei. Eu acho que pegar a sublimação a própria o grande sentido da evolução da humanidade como um todo. Talvez, pode ser. Um dia a gente vai virar espírito e virar um santo. Quem sabe, né? A gente vai sair desse mundo aqui de prova, sofrimento, superação e vai para um mundo feliz de vez. Por que tem que ter tanto sofrimento? Vamos estar todo mundo feliz. Mas é aquela história do no pain, no gain, né? Do filosófica. Eu não sei quem tirar isso. Brinco, não vou nem entrar em questão religiosa, mas eu não assinei nada disso, tá? Eu não assinei nada disso. Não, mas as práticas... Me colocaram aqui, pelo menos pra filosóficas, religiosas, falam que uma parte de você, antes de vir pra cá, assinou isso, tá? Não, eu creio, mas daí esqueceu. Mas eu não lembro disso, né? Acho que o espiritismo é assim, a gente assinou, né, a questão para passar por favorece todas muito, né? E eu pessoalmente eu gosto para a evolução, no caso. Quem tem uma religião clara, tá, independente de religião, independente de crença, mas quem crê em algo sai na frente, né? Ele se... Como é que eu posso dizer? Pode até acreditar em si mesmo, né? Se você pega acreditar em algo além. Mas além, você acha? Não pode ser simplesmente a autoconfiança. Acho que a religião ela traz essa mesmo. capacidade do consolo, né? De forma imediata. Quando você deposita isso fora de você mesmo, né? Ou quando você projeta isso do seu sofrimento, que no futuro você vai ter uma recuperação. Você vai ter um ganho com aquilo. Ter a noção, hoje, mas depois eu vou ter um ganho. Ter a noção do macro dá uma força muito maior. Você não está sozinho mais. A gente não tá sozinho é uma força muito grande. Claro, mas veja, a fé, né? É incrível. Veja, eu não estou desconsiderando em absoluto nada disso. Agora, tem que ter. Eu pessoalmente, eu gostaria de tê-la. Só que não depende só de mim. Né? Depende sim. Depende só de você, sim. Talvez eu tenha que abandonar muito a minha racionalidade. Talvez. Vai racionalizando, sim. Talvez. Mas eu vejo pessoas que têm a mesma situação, pensam muito parecido e têm a fé.
Eu já tive, mas eu perdi. No sentido assim de a vida vai te jogando para questões vai muito pragmáticas. Testando, no caso, né? Talvez a gente retome, né? É muito comum, né? A religião na adolescência, na formação, depois o abandono, o retorno no momento da coisa de testar, do processo, né? da velhice, da proximidade da morte, né? Aquele conto bíblico, cara, como o Paciência de Jó, o Jó que é comido pela baleia, vem desse teste, né? Que Deus apostou com o demônio, sabe? Não. Deus apostou com o demônio Uhum. que assim, o demônio falou assim, eu vou fazer a vida dele ser tão sofrida que ele não vai mais acreditar em nada. E daí Deus falou assim, não, ele vai ter fé. E daí Deus passou, olha, a família dele morre, ele perde tudo. E daí vem essa história de ter a paciência de Jó, vem disso, que eles estavam testando a capacidade humana de ter fé através de todos os obstáculos. Né? Mesmo que seja simplesmente uma questão mitológica, esse herói do Jó tá dentro de todos nós. A verdade é que até de religião, o que eu posso dizer é que eu não sei. Não, sim, tudo bem. Não, eu não sei, eu realmente não sei. Mas eu realmente gostaria de sentir. Fundamentalmente porque eu vejo as pessoas que têm isso dentro de si. Eu acho que, de forma geral, lidam melhor com o sofrimento, numa crença de algo melhor. Quem não crê, eu acho que sofre mais. Fica mais no concreto. Se isolar em qualquer questão. Fica muito concreto. Quanto mais isolado, mais fácil é o sofrimento. A solidão é um catalisador de muitos problemas da vida. E você vê, em todos os aspectos. Olha só, a gente voltar um pouco para a dissociação, porque, sabe, no fundo... Eu tenho uma pergunta boa para você depois. Sabe, no fundo... Sabe o maior temor, eu acho que o ser humano tem? É a perda da sua identidade, do seu estado de consciência, da sua individualidade, né? A perda de si mesmo. Tudo que se cria das formas assim, não, eu vou morrer, mas depois eu tô lá, meu espírito vai ser igualzinho. Eu sou como eu. Será? Você pega os outros que vão pensar assim, eu vou virar matéria, eu vou dissolver. Você pega o cristianismo, tem isso, você se mantém. Mas você pega, por exemplo, o de budismo, você vira tudo. O que, né? Tudo não é mais nada, continuar você sendo você é um pouquinho melhor, né? Claro, na nossa cabeça. É óbvio que é. Eu não sei. Eu nem penso eu nisso. acho. Ou a gente eu pessoalmente eu não concordo. Com o todo, né? Talvez seja mais feliz. Sim, para a maioria. Eu não sei como funciona uma questão dessa. Mas vamos voltar para a história do Sabe, a gente... do infinito. Eu não quero. Então, tudo bem. Então tem que dissolver em algum momento. Você tem que se misturar no meio. Você pega um desenho incrível do Rei Leão. O Rei Leão foi um desenho incrível, né? O Simba lá, ele fala, o Rei Leão, não me lembro o nome dele, mas ele fala pro Simba, ele diz assim... O Mustafa. É o Mustafa? O Mustafa do mal. Não. O do mar é o Scar. Então o Mustafa fala assim, eu como os bichos hoje, tá? Os veganos vão gostar muito disso, mas eu como os bichos hoje, mas depois eu morro, eu viro pó, eu alimento as plantas, que alimentam os bichos. É o ciclo da vida. É o ciclo da vida, né? Nada se perde. Nada se perde. É mais um sistema fechado, que nem a Terra, biológico. Exato. E numa coisa tão pequena, né? Cada vez mais me assusta a todos os programas que eu assisto sobre o universo. Quando eu penso no universo, aí dá para enlouquecer de vez. Né? Voltando para dissociação. Dá para dissociar. Dá para dissociar. Sabe que eu tava pensando nisso hoje, eu pensei assim, a gente tem essa capacidade, por exemplo, os atores, eles sabem que eles estão sendo outra personalidade, né? A gente não pega Leonardo DiCaprio, a gente fala pro Leonardo DiCaprio, tipo, não, vamos internar ele. Ele acha que ele tá sendo comido por um urso no século XVII. Não, a gente vai lá e dá o Oscar pra ele, entendeu? Mas olha a diferença, né? Uma coisa é que você sabe, né? Olha só. Essa é a questão. Uma coisa... E se eu tô aqui... Olha só, isso é muito interessante. Mas tem esse mito do ator que entrou demais no papel e morreu? Que nem o Coringa do Heath Ledger? Não. Que ele virou o Coringa? Não, eu não creio. Não creio. Coisa assim? Eu não creio, eu não sou ator. Mas é meio que tipo assim... fingir até ser... Sabe? Não. Sabe essa filosofia de que você finge tanto que você vira a máscara? Não. Você não acha? Você não acredita nisso? Eu penso assim, você pode fingir, mas você tem consciência. É o cara que simula. É muito diferente da dissociação. Quando ele paralisa um membro do meu corpo, olha a diferença. Ele está sob controle. Eu vivi um conflito muito grande. Eu paralisei um braço.
eu vou no pronto-socorro. Eu chego lá, o que aconteceu? Não sei. Aliás, tem um péssimo hábito dos médicos, joga o braço no rosto da pessoa para ver se ele tira, para ver se ele não está simulando. Absurdo. Se ele está dissociado, ele não sabe, ele não acessa, ele não sabe que é ele e nem por quê. Apesar de muitas teorias vão dizer que é decorrente de conflitos internos que geram angústia excessiva, o ego se utiliza desse mecanismo para se defender. Agora, o simulador não. Ele sabe por que ele está fazendo. E ele sabe por que ele está lá. Essa ele tem um objetivo muito claro. É ali que não foi quem cortado, dissocia, né? Quem converge, quem sai andando pela rua numa fuga dissociativa, ele não sabe que é ele que está. Ele não sabe que a angústia dele está gerando tudo isso. Ele simplesmente rompe. É um mecanismo autônomo do indivíduo para lidar com o sofrimento que ele está vivendo. Podia haver mecanismos melhores? Podia. Só que para aquele indivíduo, naquele momento, o melhor foi fechar foi o com uma parede. Pum. Sem contar que pode haver para não passar vazamento de dor. Questões são biológicas, né? Fatores outros, que se estuda pouco. Sim. O transtorno dissociativo, ele devia ser muito estudado. Se você for lá cortar, né, fisicamente a parte do cérebro... Porque ele mistura muitas coisas. Você pode... poxa, então uma das formas, eu posso perder a voz, eu posso entrar perder a visão. Memória. A outra, eu posso perder a memória, eu não sei mais. Se eu perco a memória, eu perco a identidade. Né? Se mais dissocia ou menos, tudo. Né? A sua personalidade mantém igual? Na grande maioria das vezes ele sabe, mas ele não lembra da situação que ele viveu. Quando ele volta, ele volta lembra. Aos poucos, mas né? ele não lembra do que ele viveu. Mas assim, pensa assim, aí de repente eu tô saindo daqui de manhã, aconteceu algo tão estressante que eu saio andando. Aí vou embora, eu não vou pro trabalho e continuo andando. Vou parar lá na minha cidade de Sorocaba. Os malucos de BR, que a galera fala, pode que são os a maioria próprios... estão psicóticos, mas pode ser uma dissociação. Alguns indivíduos que somem. Ele sai andando, simplesmente pode estar vivendo uma pressão tão grande, saiu andando. Ele não sabe, ele não está simulando, ele não quer enganar ninguém. É diferente do indivíduo que foi encontrado lá, né, na cidade de Santos, estavam procurando, sabe dessa história? Não. Eu vi no jornal. Ele fingiu, se escondeu? Não, ele estava com outras mulheres, ele estava procurando ele, não. Então ele estava tranquilo. Se ele tentasse falar, olha só. Não, o quê? Não lembro. É Quem que nem o Heisenberg no Breaking Bad, que ele usou como prova, ele foi lá pelado e fingiu que estava confuso. Mas ele olha usou como prova que ele estava no canto. Foi uma simulação. Não é dissociação, é simulação. E tem uma outra coisa ainda para complicar. A gente ainda vai falar, eu falei para você, eu dei uma ideia, vamos falar de síndrome de Munchausen. Olha só, Munchausen, o indivíduo, ele sabe que é ele que lesa o corpo dele. Por exemplo, ele pega a agulha, põe nas fezes e inocula na pele. Aquilo lá gera uma infecção. Ele vai pro pronto-socorro. Pra quê? Pra ser cuidado por outros? Exato, ele tem uma necessidade de cuidar do outro. Seu cuidado, ele sabe que é ele que faz isso, mas ele não sabe por quê. Tem um conflito emocional, ele tem uma necessidade daquilo pouco clara. O simulador não. Ele sabe por quê. Ele sabe que é ele. Sei. O dissociado não sabe nada. Ele é um ótimo ator. Ele nem sabe que é ele e ele nem sabe o porquê. Né? Olha, você se entende as diferenças? Eu entendo. Uma é a consciência e o outro a diferença é a consciência. Um tá consciente do que tá fazendo. Mas tem um que é ele é consciente que ele mais faz. Mais ou menos. Mas ele não pode, ele não entende por que ele não né? consegue parar de fazer aquilo. Interessantíssimo. É muito. Aí você tem que tentar claramente, por exemplo, pronto-socorro, chega lá, não sei quem eu sou, não sei, começa a ter quadros de desrealização. Será que ele está fingindo? Ou será que é uma questão ele está procurando por atenção? Claro, mas se ele tem essa consciência, isso não é dissociação. Porque ele rompe, ele não sabe mesmo. Não é uma mentira. Ele não sabe nem o porquê. Simplesmente a questão emocional foi tão grande que aquilo fez assim, rompeu. Ele não é culpado daquilo, geralmente ele nem quer aquilo, né? Ele nem lembra muitas vezes deve daquilo. Deve ser desesperador não ter lembrança de nada. Você imaginou? Você sai andando, de repente te pega e eu tô. Quem eu sou? Cara, incrível. Tem muitas drogas que causam isso, né? É dissociativo. Não, mas você pode induzir
há um quadro que lembra até uma dissociação, mas aí é por intoxicação química, né? Pela droga. E daí sai o efeito, volta. Volta. Mas a dissociação, de forma geral, vai estar rápido. Tem alguns quadros que são crônicos, né? Mas muitos em pronto-socorro você 2 ceda, dias depois, às vezes até antes. Você faz o indivíduo dormir, às vezes você ceda o indivíduo dorme. Aquele sofrimento alivia, ele acorda muitas vezes normal. Totalmente integrado, totalmente normal. Agora, não são todos. E aí você vai pensar em tantos outros diagnósticos. O indivíduo ele chega lá, acordou outro dia, ele continua sem saber quem é. Daí demora, mas pode ser uma coisa neurológica na área da memória do cérebro. Exatamente. Aí você tem que, antes de dizer que é dissociativo, que é um trauma, você vai ter que eliminar tudo. Tumor, epilepsia, intoxicação por droga. Então há um leque, né, de coisas para serem descartadas, né, como diagnóstico diferencial, antes de você dizer, não, isso é uma dissociação. Ou o indivíduo chega a se enxergar no pronto-socorro, diz, não, isso aí é psicogênico, isso aí ele vai enxergar. Como assim? Pode ser um glaucoma ali, ele perdendo a visão, um tumor intraocular, pode ser um monte de coisa. Sei. Agora, faz sentido. Eles têm um fenômeno, né, que é muito dito, que é a bela indiferença, assim, a indiferença frente ao sintoma. Parece que não está nem aí com ele, é a bela indiferença. Você sabe que assim, ele parece que não é com ele. Tá vivendo aquilo, mas como aquilo lá aliviou, de boa. Não é com ele tá tranquilo. Ele. Vamos andar por aí, vamos ver. Sai andando, não quero ir embora, sai andando. Tá de boa. E a família desesperada procurando. Você vê isso em situações culturais, por exemplo, os transes, possessões. Eu fui tomado por um falar espírito, em línguas, né? Falar em outras línguas, né? Claro que tem um fundo religioso, mas veja, o indivíduo ele faz aquilo, acabou, ele volta para casa dele e está íntegro, ele não tem problema nenhum. Mas está nessa mítica. Agora os que estão dissociados não, ele começa a viver isso toda hora. Consciências dos vários mundos que tem dentro da gente que surgem, né? Em determinados momentos, né? Agora por exemplo, no sonho, quando você está sonhando, os personagens do sonho meio que não parece que é você que está controlando. Eles têm vida própria. É um outro capítulo à parte. Você entendeu? Sim, mas na nossa cabeça tem vários mundos que a gente não tem acesso. Toda a questão do subconsciente, dúvida, né, psicológico. Diz que a gente usa muito pouco da capacidade mental que a gente tem, né? Agora, a gente lida, ao contrário do sonho, eu penso muito, isso é impactante, porque a gente lida com coisas reais. Olha só, eu estou tão pressionado no trabalho, estou tão tenso, eu não lido bem, eu vou tentando a resistência e tal. Aí acontece uma coisa terrível, eu dissocio, eu não sei mais quem eu sou, o que eu faço, eu não lembro das pessoas. Aí a mulher, a esposa, tem que ligar para o trabalho e dizer, olha, ele está... Mas assim... Ele surtou. Mas quando é que ele volta? Eu não sei. Tá acontecendo. Sem falar do preconceito. Porque ele pode ter vivido isso por uma coisa pontual e nunca mais na vida. E depois ele vai ser só sempre que quando ele viveu isso, tá todo mundo o tempo inteiro achando que ele melhor não dirigir hoje. Exato. Vai parar no Amapá. Vamos poupar ele um pouquinho, não deixa ele tenso, não. É claro que você deve trabalhar daí em métodos psicoterápicos para você reforçar os mecanismos de defesa, já que você se utilizou de um que é muito ruim. Faz sentido. Total. Psicoterápico na questão da conversa mesmo. Sim, de você reforçar, você ampliar seu horizonte, você conseguir criar recursos cognitivos, motores, seja o que for. Para se proteger de outro jeito, para aliviar a barreira que dividiu a personalidade. É isso? Exato. Porque se você não consegue fazer, você pode começar a viver isso todo mês. Qualquer dificuldade que você vive, você sabe quem é. Mas não tem aquela coisa de conversar sobre o trauma, alivia? Psicologicamente. Olha, sim, o problema disso é que, sim, se é traumático... eu acho estranho isso. O problema, assim, quando é traumático, é pontual, né? Que é pontual. Então, ele volta, ele se integra logo. Aí ele vai lidar com o sofrimento Mas e se for tão forte que o cara nunca mais volta? Não, aí ele tá... Isso não acontece, ele volta. Se ele nunca mais volta, você tem que pensar, muito provavelmente, em outros diagnósticos. Psicose, ele psicotizou. Lembra que eu te falei? É o mecanismo de defesa do ego.
Pode ser que ele não tenha dado conta, ele rompeu. Entendi. Pronto, ele tá psicótico. Mas você pega Clube da Luta. Aí é outra o que é Clube da Luta? Ele tá psicótico, né? Tá psicótico, ele mistura as realidades. Porque manteve por muito tempo. Exato. O dissociativo, ele pode ficar aí até um mês, tá? Um pouco mais, os quadros mais graves, ele não fica anos. Não, o psicótico quebra a linha da vida, ele não é mais o mesmo, não vai ser, você vai tratar, você vai intervir. Quem conhece sempre vai perceber que tem alguma característica, mesmo que pequena, diferente. De algo diferente, chama do defeito, né? O defeito no sentido de que não existe. Não, o dissociado não, ele pode viver isso, você integrou, acorda outro dia, ele tá integralmente normal, ele pode levantar e tocar a vida dele. Que doido. Agora, ele como a gente tem como o nosso cérebro é frágil. Como a gente é frágil, faz sentido. A gente é muito frágil. O ser humano é muito frágil. Eu não sei como que a gente criou uma civilização? Aquilo. A gente criou uma civilização. Não é? Eu penso muito sobre isso, né? Teoricamente, pela condição de linguagem social, mas sozinho a gente é muito frágil. De linguagem e de inteligência. De reter informação. Agora, pensa o seguinte, né? Às vezes eu penso nisso, mas aí é coisa de lucubrar total, de você ficar filosofando. Não, fala. Mas assim... A gente precisa terminar, mas... Essa aí, a civilização que a gente tá vivendo, é aquela história. Eu olho pro meu gato e falo assim, esse gato tá sossegado, hein? Tá muito mais esperto que eu. Ele não trabalha, ele fica deitadão o dia inteiro. Mas tem carinho de todo mundo. É o nosso mundo. E vive em contato com a natureza. A gente perdeu o contato total com a natureza. Eu entendo. A gente começou com a nossa inteligência a criar tanta coisa que na realidade gera melhoria, mas gera muito problema, hein? Quanto mais complexo é o sistema, mais chance de dar problema de qualquer lado, né? Você pega a ideia, né, da inteligência artificial, aí pega o dilema social. O pessoal tem que assistir. O indivíduo, ele fala categoricamente, se a informação continuar evoluindo assim, em 20 anos não vai existir mais ser humano. Não, sim, a gente pode ser o zoológico dos robôs. Hoje Skynet, eu estava vendo um outro programa dizendo disso. Por que a gente espera um extraterrestre que nem a gente? Pode ser uma máquina. Não, com certeza. Micromáquinas. Pode ser alguma coisa totalmente tão grande. Eles já passaram para as bases dos humanos, não tem mais pode humano. Ser um gás. Exato. O ser pode ser um gás. A gente não sabe de nada, né? E a gente é muito pequeno. Cada vez que eu olho para a história do universo, é assustador aquilo. Então, por isso, que essa história. Se alguém falar pra você sabe o que você tá falando? Eu falei, não, nem eu sei quem você sabe quanto. É que nem história. Você sabe quantos planetas tem numa galáxia? Sabe quantas galáxias tem? O egoísmo, ele fica tão fraco, né? No todo, né? Exato. Não tem cabimento. Ele quebra, né? Então é isso. Agora, a dissociação, ela. Vamos fechar? É muito comum em urgência. E ela é muito interessante. A gente ainda pode falar, do transtorno dissociativo de identidade, descalização, personalização, amnésia dissociativa, fuga dissociativa. Vai embora, de repente a gente pode fazer, mas a ideia geral acho que a gente já. A gente pode fazer em outro episódio. Vamos falar de Munchausen. Vamos. Síndrome de Munchausen. Eu gostei da Munchausen, é muito interessante. Porque tem um quê de Munchausen é procuração. De malandragens. O indivíduo, a mãe que faz isso com a criança, com o bebê. Não é de malandragem. Ele vai com o bebê, ele machuca o bebê para ir pronto-socorro. Olha que é muito interessante. Buscando atenção? Atenção. E ele não sabe porque não é de malandragem. É porque nem aquelas pessoas malandragem que falam é o que simula. Que as pessoas que diminuem a tentativa de suicídio falam que é mais ou menos, é por atenção. Não tem essa coisa de que a pessoa tá procurando. Não, eu sei que não. Mas é isso que a pessoa tá falando, da atenção, né? Da busca pela atenção. A gente sabe que a gente precisa de atenção. Não, a gente precisa, mas a gente nesse nível não é assim, né? Não se faz tudo por atenção, né? Há sofrimento. A desatenção provavelmente já foi tão grande, então, que ele tá num nível de sofrimento absurdo. Há um baita sofrimento. O cara que pensa em se matar, ele quer fazer para chamar atenção, não tem cabimento. Não tem sofrimento, né? Não, sim, mas você pegar como chama? Munchausen? Não, Munchausen. Munchausen, muito cara errou. O cara errou na dosagem. Olha só. Mas ele não vai dizer que ele queria morrer, né? Ou, agora, quem pode fazer isso? O cara que tá simulando. Aí sim.
eu tô com um monte de problema no meu trabalho. Aliás, eu tô bebendo demais, eu tô com essa semana, não consigo nem trabalhar, não fui a semana inteira. Eu vou lá e não sei quem sou, eu falo que tô ouvindo voz. Criminosa de você fazer simulando. Um acidente no trabalho para ganhar a reconstituição de dinheiro ou a própria reconstituição de seguro. Isso né? é simular. O indivíduo pôr fogo no próprio carro, pôr o carro para ganhar a grana do seguro. Isso é simular. Isso aí não, ele tem consciência. Aí é outra coisa. Isso é um problema de personalidade, coisa de psicopata. Tá mais no Munchausen. Tá mais pra psicopatia do que... Não, o Munchausen não. Porque o Munchausen, ele sabe que é ele que faz, mas ele não sabe por quê. Ele não tem um ganho, ele perde. Ele começa... é? Você entendeu agora isso? eu entendi. Quem simula, porque olha senão só. eu só tava pensando que ele era um malandro. Não, o simulador é o malandro. Porque olha, quem simula, ó, ele sabe que é ele. Entendi. E sabe por quê. Eu vou lá porque eu quero pegar o atestado, porque eu faltei a semana inteira, porque eu bebi a semana inteira, então eu vou lá e vou falar que meu braço paralisou. Ele simulou. Ele sabe o que é. E sabe que é ele. E sabe claramente por quê. É a diferença do criminoso, por exemplo, de um cleptomaníaco que tem a doença. Né? Exato. Ele não é um ladrão. O indivíduo como o Munchausen, ele sabe que é ele que está fazendo aquilo, mas ele não sabe por que ele tem necessidade daquilo. E ele sofre com aquilo. Ele sofre, ele às vezes faz o outro sofrer, que ele gosta, a criança que está com ele. Então, não, ele está em sofrimento, ele é um indivíduo que está precisando de ajuda. O indivíduo que está simulando, não, ele é malandro, ele tem questão de personalidade. E o quadro dissociativo, não, ele não sabe nem uma coisa nem outra. Simplesmente, ele, por questões da própria da estruturação dos mecanismos de defesa, frente a uma situação de ambiente de um nível de estresse muito alto, as funções se rompem, o estado de consciência, a memória, a identidade, percepção, as sensações, as emoções. Muita coisa. Tudo que o cérebro controla é passível de ser alterado por ele mesmo. A conexão disso se perde, você entende? Se perde. Entendi. Ele não tem mais a percepção do meio com o estado de consciência dele, ele não consegue mais resgatar na memória o que é aquilo. Então ele fica assim, ó... Onde eu tô? Ele tá... É um estado hipnótico. Né? Ele tá meio perplexado, né? Se bem que a perplexidade é mais... Mas, por exemplo, na hipnose, o cara, ele tá num estado de transe, assim, também. Então, ele não tá em acesso à total capacidade na memória. Você pega um indivíduo que... Totalmente induzido por uma questão exterior, né? Que começa a falar em outro idioma. Para psiquiatria, isso é um quadro dissociativo. A hipnose é uma mini dissociação que aconteceu por um tempinho claro. Ali. Né? Você sabe que muito da questão da dissociação Você entendeu a minha também, pergunta? eu entendi, tá ligado à sugestão. Você sabe que não é todo mundo que é hipnotizável. Não, é a questão. Você sabe tem quem que são? ser Os o potencial. Que têm altamente sugestionáveis. Que são provavelmente a mesma mesmo pessoal que tem chance de dissociar fácil. Exatamente. Eles têm características de alguma forma. Aí é uma teoria imensa lá, até meio antiga, porque tem todo um povo discutindo questões neurobiológicas, todo o papel do aspecto neurológico, mas é a coisa da histeria. Antigamente chamava histeria conversiva e histeria dissociativa. Ele é sugestionável, ele quer ser o centro das atenções, ele é teatral, né? Veja, não é todo mundo que é assim que necessariamente vai ver isso. Mas são algumas características da pessoa que a gente vê. Que tem mais chance. Com uma frequência maior, como indivíduos que sofreram invariavelmente trauma, falta de cuidado, violência. Todos podem criar um mecanismo de dissociar. Outros podem virar psicopatas. Né? Você vê como a vida não é assim também. Eu vou te falar, não é unicamente determinada. Ela pode ser determinada por um gênio. A gente não pode falar também que todas as coisas ruins vêm de um maltrato antigo, né? Olha... Porque essa filosofia existe por aí também. Mas existe, mas muitas coisas são verdades. A gente tem uma capacidade de resiliência, né? Aquela história do estica o elástico até onde dá. Mas quando você é criança, você começa a viver coisas muito graves. O elástico não é tão forte. O elástico assim. não volta, não. O elástico perde aquela elasticidade, né? Então, nesse tom feliz, vamos fechar? Eu não sei porque a gente fala que a gente vai falar de coisas felizes, a gente nunca consegue, porque não tem como a gente falar de doença. É uma questão patológica questões real, mentais, né? Na realidade, de sofrimento. Mas é importante, a gente tem que falar de sofrimento.
A gente aprende Esse muito. papo tem muito o que falar. E A gente vai ter que fazer uma parte aprender a lidar 2. com ele. Não, vamos falar de Munchausen, vamos falar de simulação. Tá aí, ó. Pessoal, Obrigado, tamo aí, pessoal que tá redes seguindo sociais, segue a gente no Instagram, Obrigado valeu. mesmo. Manda as mensagens pra mim, a gente coloca no programa, não precisa nem falar seu Desculpa nome, essa nossa qualquer semana coisa. de férias, mas Não, a gente semana de férias a gente tava precisava. precisando de um tempo pra refletir. Valeu, galera. Até a próxima, Valeu, viu? obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigadão.